acho que eu vou fazer que nem o Anderson. Eu não sei o que é que eu vou falar, mas vamos tentar aí. Eu vim falar de DevOps com Python, mostrar um pouco a forma que a gente trabalha lá na Evolux, lá em Natal. E eu vou tentar deixar um espaço no final para a colaboração de vocês, assim, porque esse tema é um tema muito aberto, e tem muitas mil formas de preparar Neston e DevOps. Então, já discuti com o pessoal aí, já deram umas ideias diferentes também. Então, assim, vou tentar deixar esse tempo para vocês e tentar controlar. Vou só mudar aqui a disposição que é para eu controlar melhor o tempo. Pronto, deu certo. Essa foto aí é da Python Brasil 2, minha primeira Python Brasil, em 2006. E, assim, é uma coisa muito interessante aí, porque tem eu e o Sérgio aí, a gente foi juntos para essa conferência. Esse aqui é Sérgio, a prima dele, que hospedou a gente lá. E é interessante porque era São João, são bandeirinhas de São João ali atrás. Era em junho, então coincidência aí. E o Sérgio falou do Dell e tal. Coisas muito, muito importantes, né? Assim, eu chorei duas vezes ontem, que foi quando ele falou do Dell e quando chegou a carreta furacão. Foi muita emoção para um dia só esse evento. E o bacana disso é que quando eu conheci o Sérgio, eu e o Santagada que está aí na foto também, o Sérgio perguntando pra gente, porque ele não sabia nem abrir um arquivo em Python. E a gente, pô, não, faz assim e tal, não sei o que, ele todo empolgado lá. E hoje ele tá aí organizando evento, me convidando para dar palestra, então isso é muito massa, essa comunidade é muito massa mesmo. Então teve outra coisa interessante em 2006, isso é uma coincidência, assim, nem tinha planejado isso na palestra, mas uma coincidência. Em 2006, eu ia falar disso, mas eu não tinha feito a coincidência dos anos, né? Em 2006 foi lançada a sonda New Horizons, que foi a sonda que foi para Plutão, exclusivamente com essa missão, né? E como eu estou um pouquinho incomodado que tem um negócio que ficou em gaveta descendo. Enfim. É bom que o tema do evento é São João e Caipira, eu posso falar bem nordestino, né? Porque aí já fica no tema do evento. Então vou caprichar, vou tentar caprichar nisso aí. Então em 2006 os cabas resolveram lançar uma nave para Plutão, apontar sério, rapaz, vamos mirar mesmo aqui, que a gente jogando aqui, daqui a 10 anos vai chegar mesmo em Plutão, bem certinho. E deu certo, né? Deu certo, eles conseguiram. Daqui a um mês vai fazer o aniversário de um ano dessa missão, é bem legal. E aí, eles planejaram assim, ó, a gente faz o seguinte, a gente só consegue lançar numa velocidade lá, né, X, mas a gente bota ela para dar um fim em Júpiter, porque aí com a gravidade de Júpiter ela vai economizar uns 3 anos aí de carreira nessa, vai pegar a carreira mesmo, pegar embalo, né, e vai-se embora, e vai-se embora na direção de Plutão e vai chegar mais ligeiro ainda. Beleza, deu tudo certo. Aí a nave passou a maior parte do tempo no safe mode, né, no tempo seguro, ela de vez em quando acordava, e tem a ver com a palestra, eu juro, tá? De vez em quando ela acordava e mandava os sinais lá e tal, beleza. E aí, há 10 dias do encontro, eles receberam um out of lock. A nave parou de dar sinal e isso nunca tinha acontecido. Ela já tinha tido uns probleminhas, mas nada demais, né? E ela simplesmente perdeu o sinal. Então, o que é que eles pensaram? Bom, emergência total, era até 4 de julho lá, feriado, vai todo mundo pro escritório. E aí eles pensaram, bom, o que é que pode ter acontecido? Na velocidade que a nave ia, um grão de arroz, um choque com um grão de arroz seria suficiente para desabilitar a nave, né? Então só que o espaço tridimensional é bem espaçoso. Então a probabilidade disso acontecer era bem pequena. Ainda mais que eles estavam há 10 dias ainda de Plutão, né? Não tem muita coisa para você bater assim no espaço. Ao contrário do que a gente pensa, né?
muito bom poder. Caipira é muito bom, porque aí eu posso soltar. Tem a desculpa já, né? Se não entender também, pergunta no final que a gente traduz as expressões. Então eles perderam o contato e, bom, e aí, o que aconteceu, né? Ela falhou. E aí eles entraram, não, ela tinha um computador secundário de backup que nunca tinha sido ativado. Vai ver, o computador secundário foi ativado, tem um sistema de monitoramento na nave, né? Na sonda, e o sistema de monitoramento pode ter desabilitado o computador principal e ter ligado no secundário. Vamos para a frequência do secundário, que é um pouquinho diferente, e vamos esperar ver se ele entra. E aí sintonizaram lá, e depois de 1h30 de tensão, né, eu reinicio uma máquina de Natal para Recife, já fico tenso da máquina não voltar, imagine, né, 10 anos depois a máquina indo para Plutão. O tamanho do medo que eles tiveram. E aí eles sintonizaram e o computador secundário entrou. E aí, felicidade e tal. Só que entrou em safe mode, né, num modo lá bem restrito. E eles estavam fazendo várias coletas, várias coisas. Passaram basicamente 2 dias dormindo no chão lá do laboratório, do escritório, para poder recuperar a nave a tempo dela chegar em Plutão e poder tirar as fotos, né? E o que aconteceu basicamente foi um problema de load alto. Tinha 2 processos rodando. O processador de uma sonda dessa sonda especificamente é o processador do PlayStation 1, 12 MHz, um pouquinho reforçado para poder resistir à radiação, né, que tem no espaço. Mas é um processador bem limitado, porque eles precisam de confiabilidade, não de velocidade, né? Então eles botaram 2 processos, um processo para compactar, basicamente um gzip, um processo para compactar as imagens e mandar de volta, e outro processo para coletar, porque eles estavam chegando perto e queriam coletar o máximo de informações possível, e os 2 processos rodando junto, aumentou muito o processamento, o sistema de monitoramento foi lá, cortou, achou aquilo uma anomalia, cortou o computador e jogou para o secundário. Mas eles conseguiram recuperar, né? E aí conseguimos essa foto belíssima do coraçãozinho de Plutão lá e tudo. E a foto que a gente tinha melhor era do Hubble, né? Que era isso aí. Não sei nem se dá pra dizer que é uma foto. Eu ia dizer que parece uma pintura da minha filha, mas ela já desenha melhor que isso, com 4 anos. E aí a gente saiu disso pra isso, com essa missão, né? Então tem algumas lições aí nessa história. Então, a primeira, pastore sua aplicação. Pastoral é o termo que a gente usa no Nordeste para vigiar, né? Então, você chama de flanelinha, talvez a gente chama de pastorador de carro. Então, pastore sua aplicação, que é monitoramento, né, traduzindo. E também, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. Que é redundância. Então, você tem que monitorar a sua aplicação, você tem que monitorar os seus servidores, os seus serviços. E tem que ter redundância. Então, a redundância é no nível mais básico, assim, né? Você tem um RAID 1, que são 2 HDs espelhados. Só isso é uma besteira, mas você tem um servidor com RAID 1 já salvou minha vida incontáveis vezes, esse sistema. Então, aí você tem um RAID 1 em nível de rede, que é um DRBD, que é você sincronizar de uma máquina para outra e ter o computador secundário, caso o primeiro falhe, né? Você pode não estar lançando uma sonda para Plutão, mas pode ter uma máquina em Recife que você não quer pegar um carro e ir até lá. Então você tem uma máquina secundária que sincronize também instâncias, enfim, aí você vai levando para os níveis que você tiver, de banco de dados, subindo na aplicação, mas tem mais de uma instância da sua aplicação, né? E outra lição, mesmo que você esteja a 5 milhões de quilômetros da Terra, saindo do sistema solar a 83 mil quilômetros por hora, você não estará livre do load alto. Então é melhor você saber lidar com esse tipo de situação. Eu fiquei muito triste, na verdade, né? Porque, pô, nem a NASA, cara, tem os mesmos problemas que a gente, mas tudo bem. Aí eu descobri recentemente uma tendência aí que o pessoal está chamando de serverless. Que a princípio eu dei muita risada, né? Porque eu disse, serverless é um sistema baseado em fé, né? Deve ser assim. Eu escrevo meu código aqui, gravo no pendrive, jogo para cima e vai rodar. Assim. Onde cair, ele roda.
Eu não preciso me preocupar, então fica na nuvem mesmo, né? Mas, mas enfim, primeiro eu dei risada, mas depois eu digo, não, deve ter alguma lição nisso aí, né? E aí fui estudar direitinho o que é que eles estavam querendo dizer com isso, que é uma tendência de você ter cada vez, talvez até uma tendência contrária ao que eu estou apresentando aqui, mas é de você ter cada vez que se preocupar menos com operação, com detalhes de operação, e preocupar mais no seu produto. Mais com o seu produto. E é uma tendência, eu acho que meio que inevitável, né? Essa parte de operações, tende a ficar cada vez mais terceirizada. Você não tem mais que estar se preocupando tanto com instalar uma máquina, instalar os pacotes do Debian, subir uma máquina, configurar um post, configurar um banco de dados, etc. Mas assim, alguém vai ter que fazer o serviço sujo, né? Alguém vai ter que saber fazer isso. E quanto mais você conhecer disso, mais valorizado você vai ser como profissional e mais autonomia você vai ter também, né? Quanto mais de back-end você entender. Então tem uma lição aí nessa coisa do serverless, que seria você usar bancos de dados terceirizados, né, o banco de dados na Amazon, sem ficar subindo suas próprias instâncias de MySQL, de Postgres, essas coisas. Usar autenticação terceirizada também. Então tem umas coisas interessantes. Eu sou bem old school assim, nesse sentido, mas porque eu gosto bastante desse lado de operação e eu vi que tem vários parceiros aí disso aí também que também curtem, então estou em casa. E o outro lado do serverless é esse. Não tem nuvem, é só o computador de alguém. Que é uma realidade, né? Assim, eu jogo na nuvem. Pô, mas essa nuvem é um computador e alguém está tendo que manter. O conceito é interessante abstrair isso, mas alguém vai ter que subir as instâncias lá e fazer o negócio funcionar, né? Então, tem esse termo DevOps, que também, como disse o Andrews, um pouco demodê já também, né? DevOps já tem mais de uma semana esse termo, já saiu meio de moda, mas tudo bem. O que importa é que a teoria disso você tem equipes separadas de desenvolvimento e operações e que normalmente, assim, explicar para o pessoal que é mais iniciante, como a gente tem lá na minha empresa ou em várias outras empresas, normalmente você tem uma equipe que só desenvolve, que só cria as features e os bugs, né? E você tem uma equipe que coloca nos clientes essas features e esses bugs. E aí o desenvolvimento fica muito, né, feliz lá, que as features dele estão no ar, e o pessoal de operações muito triste, que o cliente está reclamando dos bugs. Então, e essas equipes são equipes separadas, até porque normalmente você tem perfis diferentes. Eu li que no Google eles têm uma cultura já assim bem lista a respeito disso, que o pessoal de operações lá tem que programar ou tem que desenvolver 50% do tempo, ou seja, tem que estar automatizando as coisas. Mas aí a gente tem o Rodolfo aqui para não, nem se preocupa, que eu acho que você tem muito mais do que falar sobre isso. Então, é uma coisa que o Rodolfo vai entrar mais em detalhes quando ele falar a palestra dele aqui. Mas é uma coisa já nesse sentido, né? O pessoal de operações tem que estar mais focado em desenvolver e automatizar todas as soluções e não ficar fazendo coisa na mão e repetindo coisa, né? E, por outro lado, o pessoal de desenvolvimento tem que saber o que é operação, tem que acompanhar, tem que monitorar os servidores e não pode só criar as features, botar no ar e torcer para que dê certo, né? Jogar o pendrive e torcer que o negócio vai rodar. Tem que saber o que tem por baixo também. Do mesmo jeito que mesmo que você esteja programando em Python, se você tem um conhecimento de C, de alocação de memória, etc., você vai ter uma ferramenta melhor para enxergar a matrix, né? Para ver o que tem por trás daquilo que você está fazendo e você vai se sentir mais em casa com o que você está fazendo. Então é uma mudança cultural de não ter essas equipes tão separadas e ter a responsabilidade compartilhada, né? Então o desenvolvimento tem que se sentir responsável pelos problemas, digamos, que ele vai criar se o código não estiver bom. E o pessoal de operação também se inteirar disso e saber o que é que o pessoal do desenvolvimento está fazendo e quais são as consequências daquilo e ter uma comunicação constante com a equipe, até para aprovar recursos novos e aprovar soluções e poder botar o dedo e dizer, isso aqui que vocês estão fazendo, isso não vai dar certo desse jeito, isso aqui vai dar ruim, né? Vocês
tem que mudar essa abordagem aqui, porque isso em produção não vai funcionar. Pode até funcionar nos clientes menores, mas no cliente maior não vai dar certo. Então, criar essa comunicação, né? Então, é uma cultura... Chega, meu Deus do céu. Tá caindo. É uma cultura de colaboração e comunicação, né? E um foco em automatizar os processos de entrega de software e fazer com que isso seja mais frequente e cada vez mais confiável, que você possa ter cada vez mais confiança em intervalos menores para entregar as coisas, né? Então, falar um pouquinho do que é que a minha empresa faz, o que é que a Evolux faz. A gente desenvolve uma solução, vou tentar ser bem breve nessa parte aqui, mas a gente desenvolve uma solução para call centers, né, uma solução de telefonia, então você precisa ter um 0800 lá, que o pessoal precisa atender. A gente entrega servidor, aparelhos, o software, tudo junto, certo? A gente usa o FreeSwitch, que é uma plataforma, eu diria que é o Linux da telefonia. Ele é uma plataforma de software livre de telefonia que junto com o Asterisk, que é o predecessor dele, digamos, revolucionou bastante o mundo da telefonia e permite você fazer muita coisa. Então, você tem, por exemplo, um plano de descagem aí XML, mas que pode ser qualquer linguagem, basicamente. E você diz, eu tenho aqui uma expressão regular ali de 4 dígitos, se alguém discar 4 dígitos, eu vou procurar o usuário que tem aqueles 4 dígitos. E aí eu posso usar Python também, isso aí atendendo uma chamada em Python. Então eu recebo uma sessão, que é uma chamada, dou um answer para dizer que eu atendi, dou um string file, que é um playback, né, um arquivo, e dou um hang-up. Então, realmente é simples assim atender uma chamada em Python usando o FreeSwitch. Então, você pode programar, viajar no que você quiser, que é bem simples de usar. Não que seja simples de manter uma solução de telefonia, né, é um troço meio complexo, mas desenvolver em Python para ela é até simples. E aí, o que é que acontece? O que é que a gente... Aqui eu estou mostrando o log do FreeSwitch, né? Tem muitos eventos aí acontecendo. E aqui é a parte de eventos mesmo dele, que é um evento que vem via API, que pode vir JSON, XML, etc., para mostrar tudo que está acontecendo. Então eu habilito aí 2 ramais, né, como se fossem 2 aparelhos telefônicos, nesse caso o softphone. Só de eu habilitar ele já vai mostrando um monte de evento ali, eu ligo de um para o outro. Aí eu atendo fora da janela, né? Mas tudo bem. Atendi chamada ali, desliguei. E aí ele gera um monte de coisa. Eventos infinitos aí para tudo que acontece. O que é bem legal, porque eu consigo ter o nível de granularidade que eu quiser desses eventos. Né? Isso aí é só dessa chamada. Só os eventos que ele gerou dessa chamada eu estou rolando para cima. É bem tenso. Mas aí o desafio da gente é transformar isso aí numa interface mais ou menos interessante para o usuário, que ele consiga ver quantos canais ele tem ocupado, quais o tipo de chamada que ele está recebendo, quais as filas que estão atendendo, quantos agentes ele tem livre, quantos estão ocupados, e puxar relatório disso tudo, e por aí vai. Isso aqui é um outro painel que fica rodando nas TVs, nos call centers, do lado esquerdo seria quantas pessoas têm fila, no meio em atendimento e à direita os agentes livres. E aí o detalhado disso. Né? Então a gente usa várias tecnologias aí, principalmente Python e FreeSwitch. Redis é uma das partes mais importantes do sistema da gente também. E é mais ou menos assim, você entra com o navegador, vai acessar um Nginx com WSGI lá, ele vai mandar comandos, tipo, eu quero fazer uma ligação, isso vai para uma fila no Redis, que vai para um back-end que joga isso para o FreeSwitch, né, ver se o comando deu certo. E tem um outro JEvent lá que fica pastorando, que fica lá monitorando o FreeSwitch, processando esses eventos e jogando de volta em outra fila do Redis. E isso volta para um outro JEvent com WebSocket. Então, esse WebSocket vai ficar alimentando na tela tudo que estiver acontecendo. A gente começou a usar o WebSocket bem no princípio do WebSocket. Assim que saiu no Chrome, a gente já começou a utilizar porque é a melhor tecnologia para você fazer real-time na web. Né? Então, tá, a gente tem essa infraestrutura aí, como é que qual é a nossa abordagem
para entregar isso para os clientes e para se comunicar com os clientes como é que isso funciona. Então, um fluxo básico é, por exemplo, o cliente pedir um recurso. Então, você vai ter... Aí aqui eu vou tentar explicar para quem não tem tanta familiaridade com esse tipo de ciclo, né? O cliente pedir um recurso, então a gente vai... o cliente quer usar emoticons dos Power Rangers, sei lá o quê. Então a gente vai ter que cadastrar isso em algum lugar. Então aí vai ser aí a gente está usando o Jira, que é para ter lá todos os bugs e todos os recursos que foram solicitados. Isso aí, aí vem toda uma conversa com o comercial, etc. A gente aprovou, colocou lá. Isso aí vai ser passado para o desenvolvimento, né, se for aprovado, e o desenvolvimento vai criar um pull request, que é o pessoal estava até estranhando aqui, a gente falando em patch, mas o que é patch? Que era como... Isso não é o pull request de antigamente, a gente mandava por e-mail. Nossa, mandava por e-mail, era assim. Então são as solicitações de revisão, né? Eu fiz um código novo e eu quero que vocês revisem isso aí. Então, os outros desenvolvedores vão entrar e vão comentar. Isso é uma coisa muito legal. A gente passou muito tempo sem trabalhar nesse esquema. Assim, todo mundo tinha acesso. Né? A empresa começa, todo mundo tem acesso ao default, todo mundo mete a mão no código e depois aquilo começa a quebrar loucamente. E aí você precisa colocar algum processo que organize isso, né? Então, usar, para quem não usa o esquema de pull request, se você é um projeto que só tem você, ou muito poucas pessoas, ou duas pessoas, no máximo três, talvez não nem faça tanto sentido. Mas depois de um tempo, com três pessoas, com quatro pessoas, já faz todo sentido você usar. Você cria um branch, né? E faz suas modificações e pede para o pessoal revisar. Então só pode entrar no ar depois que duas pessoas revisarem. E aí isso aumenta muito a qualidade do código, né? Porque você sabe que alguém vai estar olhando aquele código, vai estar revisando, e aí você já tem um pouco mais de vergonha, né? Não não vou comitar essa tosqueira aqui do jeito que tá muito feio. Pera aí, deixa eu dar uma revisadinha aqui. E aí você coloca e mesmo assim alguém vai e diz, isso tá uma tosqueira, velho. Isso tá horrível. Como é que você tem coragem de fazer isso? Mas aí você vai melhorando como programador e a sua equipe vai melhorando de nível, vai criando guias de estilo, vai criando documentações para elevar o nível dessa programação, né? Então só isso aí é uma coisa que já fez muita diferença para a gente e que é um esquema já padrão hoje em dia, né? Com GitHub, com projetos open source é padrão. Só que entre o padrão do open source e o que se faz dentro do enterprise existe um gap bem grande, né? Quem trabalha nas empresas já está dando risada porque sabe como é que é o esquema. Só usar versionamento já é uma coisa ótima, né? Porque muita empresa não usa. É incrível o número de empresas que não usam um sistema de versionamento. Mas enfim. Então foi criado por request e foi aprovado. Ou só foi criado, o branch lá foi criado por request. E isso já vai quebrar os testes. A gente usa o code chip, que é para sempre que tem algum commit, algum push para o repositório rodar todos os testes. Então sai rodando nos branches que são criados para garantir que tudo que está sendo desenvolvido não está quebrando os testes que a gente tem. A gente ainda precisa testar mais coisas, claro, né? A cobertura nunca é 100%, mas isso aí já consegue pegar um monte de assim, recursos core que a gente não pode quebrar, já fica automatizado e a gente já fica testando. Então, se você fez alguma coisa, você pode mudar, sei lá, um bit lá, mas aquilo ali pode quebrar uma coisa que você nem pensava. Então, já tem um esqueminha para ficar verificando isso e a gente usa aí o HipChat. Eu vi aqui que o pessoal usa muito o Slack também para chat e ele avisa aí na nossa sala que tem alguma coisa quebrada já. Então todo mundo já vê, já avisa pro cara aí, ó, pô, fez besteira de novo, hein? Já tá quebrando os testes de novo. Vai lá e conserta. Isso daí já é um bug a menos que vai para a produção, né? Que vai para o cliente. E aí o cara consertou, testes passaram, deu tudo certo. Teoricamente, né? Bem teoricamente.
Então a gente vai para a fase do deploy. Essa parte do deploy é uma coisa, é a parte assim, digamos, onde o bicho pega entre operações de desenvolvimento, porque fica aquela, tá, lançou a versão nova, a gente pode confiar? Não, beleza, pode confiar, bota a versão, quebra a versão. Então é isso que a gente tenta reduzir com a comunicação de desenvolvimento e operações. E aí existem várias formas de você trabalhar com isso também, né? Tem muitas ferramentas, vocês devem ter ouvido falar aqui já, Puppet, Chef, Salt, Ansible, Fabric, todas essas são ferramentas para automatizar esse processo. Algumas têm abordagens diferentes, umas usam abordagem push, como o Fabric. O Fabric ele não é nem uma ferramenta de deploy, ele é basicamente uma ferramenta de automatizar SSH, coisas que você vai fazer para múltiplas máquinas, ou que você vai fazer mais de uma vez via SSH. Você, em vez de ficar entrando nas máquinas e dando comando, você cria um script Python, que aí já não é um script bash, né? Está anos-luz à frente do script bash, porque Python é uma linguagem mesmo, de verdade. Não usem bash, minha gente, para nada com mais de 20 linhas. Se o seu script bash passou de 20 linhas, vá para o Fabric, vá para outra coisa, vá para casa, sei lá. A não ser que você precise mesmo, mas você vai economizar muito sofrimento para você mesmo. Então o Fabric é uma forma de você fazer isso. Você coloca um run lá dentro e você diz, eu quero rodar esse comando em 20 máquinas que são de produção. E aí você dá fab run, o comando que você quer, ele já conecta nas 20 máquinas, já roda o comando, já dá a saída. E aí você começa a melhorar esses scripts para automatizar alguns processos. Tem gente que inclusive usa o Fabric como Bootstrap, né, como ferramenta para colocar outras coisas, para colocar o Puppet, que aí o Puppet ele já é mais uma solução bem maior, né, uma solução bem mais gigantesca, que tem um monte de fórmula pronta, também é bem mais complexo. O Fabric, em, sei lá, em 10 minutos você aprende como usar e já está sendo produtivo, assim, já está fazendo coisas interessantes. Mas o Puppet, o Salt, que é em Python, tem vários conceitos que você precisa aprender. Tem o Master, tem as outras máquinas, tem os Minions lá no caso do Salt. Tem vários conceitos que estão envolvidos aí. Então, aí depende do número de instâncias que você vai ter. Né? Enfim, o Fabric é uma dica para quem está começando nessa parte de automatização de deploy. Certo? Então, você dá o deploy aí, ele vai pegar o código mais novo, estável, teoricamente, jogar para o cliente, reiniciar os serviços lá que precisem reiniciar, e aí beleza, né? Você vai pro bar, beber. Porque você fez deploy na sexta-feira, de 6 da tarde, que é o melhor horário para fazer deploy, né? E sai feliz da vida. E aí aparece o Ultron para você. Assim. Ele chega, oi, tudo bem? Você criou um monstro e você não sabia, né? Você deixou alguma coisa rodando lá. Então vai chegar um alerta aí. A gente usa alguns sistemas de alerta, nesse caso aí é o Senso, que a gente coloca para avisar. A gente coloca para avisar de várias formas, na verdade, mas o Ripchat é uma delas. Ele manda aviso para o celular também. A gente ainda precisa melhorar para diminuir a quantidade de alertas que ele está gerando muito alerta, isso atrapalha um pouco. Mas de qualquer forma, é um dos sistemas de monitoramento que a gente usa. Então ele fica se conectando, na verdade, você tem uns daemons rodando nas máquinas que ficam vigiando várias coisas, né? Vigiando as E1s, tem uns exemplos aí de E1 que está caindo, as E1 são os troncos de telefonia, então ele fica vendo isso, o CPU das máquinas, vendo se os serviços estão rodando, várias coisas do tipo, e se tiver alguma coisa fora do padrão, ele vai gerar um alerta para a equipe de operações e para o celular de quem tiver no sobreaviso, por exemplo. E aí vai chegar um ticket do cliente, né? Nesse caso aí a gente usa o Zendesk. Vai chegar um ticket do cliente lá dizendo, não estou conseguindo usar meus emoticons dos Power Rangers. Preciso muito. E a gente vai ter que entrar e verificar. Então uma outra dica de software que a gente usa é o Monit, que é um softwarezinho bem simples, bem básico, mas que também pode salvar a sua vida várias vezes.
Basicamente, o que é que ele fica? Ele fica monitorando se os processos estão rodando. Você diz a ele lá, ó, esse processo aqui, o PID file dele é esse, garanta que ele está rodando. Se o processo morrer, o monitor vai lá e sobe ele de novo. Hoje em dia, o systemd, né, que já está sendo adotado como padrão nas distribuições Linux, já faz isso. Só que o monitor tem umas coisinhas a mais. Você pode dizer para ele monitorar a memória, monitorar CPU. Então, o sisteminha da NASA lá era alguma espécie de monitor, né? Que ficava olhando a CPU da máquina e ficou muito tempo aqui nesse estado, eu vou desligar essa e subir o secundário. Então, o monitor ele é extremamente simples de configurar, extremamente simples mesmo. apt-get install monitor, você já entra lá no arquivinho, já cria o seu monitoramento, acabou. No arquivo só. E você diz, esse processo aqui não pode passar de 500 MB de RAM, esse processo aqui não pode passar de 1 GB de RAM, esse processo aqui não pode passar de 30% de CPU durante tanto tempo. Se ele fizer isso, me alerte, se ele passar de um nível um pouco maior, reinicie e me avise também. Então, já adianta muita coisa, só isso aí, né? Porque você fica mantendo a máquina em um determinado nível. E aí, se um processo que era para estar rodando em 500 MB de RAM tá toda hora, tipo, você acabou de atualizar a aplicação, então a cada meia hora ele bate no limite dos 500 MB e reinicia o processo. Opa, peraí, esse processo aqui rodava legalzinho, né? Meses, anos até. E agora, a cada meia hora, ele está ocupando 500 MB e sendo reiniciado. Aí o que é que você faz? Você vai lá e aumenta o limite para 1 GB, né? Aí você vai ter que olhar, tem alguma coisa vazando memória, né? Descobrir o que é que está acontecendo. Então ele já vai lhe dando dicas do que está acontecendo e manter tudo funcionando. Isso para a gente é essencial porque a gente trabalha com telefonia. Então, telefonia, a gente brinca que é o canário da mina, né? Não sei se vocês conhecem essa história, mas as minas de carvão, minerais, etc., eles botam um canário, porque se tiver algum problema de vazamento, de gás, de alguma coisa, o canário para de cantar, ele é o primeiro a morrer. Então os caras já sabem que tem alguma coisa errada que eles têm que vazar dali. Então a telefonia ela é o canário da rede. Assim. Qualquer problema que você tiver na rede, a telefonia vai ser a primeira a dançar. Você pode ter um problema sério de switch, switch in loop, broadcast na rede, todo tipo de problema bizarro que com outras coisas, você está tentando usar ali um sistema desktop, um sistema web, tá lento, mas chega. Você consegue usar. TCP, ele vai ficar dando retry lá, vai carregar. Mas no caso da telefonia, não. Você falou, não chegou do outro lado, perdeu, era uma vez. Não vai ter reenvio do pacote, né? É tudo DP. Então, muitas vezes a gente já teve problemas desse tipo. E tá aparelho que roda na rede do cliente. E, mas o sistema de você não está funcionando. Não, cara, mas é na sua rede aí, ó, tem coisa em loop aí, tem informação do seu banco de dados chegando na minha porta, não tem nada a ver com o seu banco de dados. Eu acho que a L7, eu tô vendo os pacotes dele aqui no meu servidor. Não, aqui tá tudo bem, o problema é com vocês. Porque a telefonia é a primeira que dança. Se você tiver uma rede mal configurada, se não tiver VLAN, etc., dança primeiro. Então a gente tem que ter a gente tem vários níveis de monitoramento das coisas para tentar garantir que isso não vai acontecer. Certo? Então um outro sistema de monitoramento que a gente usa é o Scout, que é um sistema web que hoje em dia ele permite você monitorar processos individuais. Aí ele não coloquei esse screenshot, mas hoje em dia você pode dizer, monitore o Python, monitore o WSGI, monitore o MySQL e veja faça um gráfico de CPU de quanto esse processo está consumindo, um gráfico de memória de quanto esse processo está consumindo de acordo com o tempo. Porque muitas vezes o sistema de monitoramento você só vê o geralzão da máquina, né? A máquina tinha 1 GB de RAM, sei lá, tem 4 GB de RAM livre e agora tá usando swap, comeu tudo. Eu não tenho mais RAM livre. Mas quem foi que ocupou, você não sabe. Você só sabe que a máquina está ruim, mas você não sabe quem é. Você vai entrar, vai dar um PS, o sistema já foi reiniciado, já morreu, alguma coisa assim. E aí você não tem como saber. Então você precisa ter um nível de monitoramento que diga quais os processos estão consumindo memória de acordo com o tempo. Isso aí é uma coisa que você pode fazer com o Scout, tem Server Density, tem várias outras coisas comerciais. Tem o Graphite, que você pode usar junto com o Censo para fazer gráfico disso também. Então, além desses gráficos do Scout, a gente também tem coisas monitoradas
2 vezes, né, monitoradas pelo Senso com Grafik também, que podem dar mais informações sobre o que está acontecendo nas máquinas. E aí, uma coisa interessante também é você monitorar não só coisas de baixo nível, né, ou só as coisas fáceis que todo mundo monitora, mas tentar monitorar coisas que sejam úteis do seu negócio mesmo, que sejam coisas da sua aplicação realmente. Então, se você trabalha, sei lá, com venda, você ter gráfico, você pode gerar aí gráficos das vendas que você está fazendo, ou das transações de venda que estão dando certo, das transações que estão dando errado, e você ir subindo o nível de abstração do seu monitoramento, né, de usuários cadastrados por dia. E vai depender do que é importante para o negócio de vocês, né. Uma das coisas que é importante para a gente aqui é chamadas, total de chamadas, total de canais ativos de entrada, total de canais ativos de saída e por aí vai. Então a gente monitora isso, mas isso vai variar para vocês. Não monitorar só CPU e memória, né? E aí quando você tem problemas no Python, aí dá um salto aqui para a parte... até aqui eu estava trazendo os devs para a parte operacional, e tem a parte de trazer os ops para a parte mais dev também, que é você saber, sem precisar de um desenvolvedor, você tentar saber o que é que está causando, o que é que está deixando um programa lento, né? Então, aqui as dicas básicas de Python, que é você fazer profiling no seu código. Isso é uma coisa básica, é uma coisa besta, mas é incrível também o quanto ela não é feita, né? Assim, você roda um programa, normalmente você roda um software, beleza, rodei, ficou lento. Ah, eu acho que é tal coisa. Aí você vai lá e muda aquela tal coisa. Ah, rapaz, deu certo não. Eu acho que é outra coisa. Aí vai e muda aquela outra coisa. Mas, hora nenhuma você roda alguma coisa para ver realmente onde é que o seu código está dando gargalo. E isso é o que se chama de profiling, né? Você rodar um comando que vale dizer, não, a linha que está ocupando a maior parte do seu processamento é essa linha aqui. Então é isso que você faz com esses comandos aí. Digamos que você teria o comando ali em cima, write dialplane, o comando que você ia rodar normalmente, e você só importa o cprofile e passa a string do seu comando para o cprofile, certo? Então eu vou dar um saltozinho aqui. Coisas que você pode gerar com isso, por exemplo, isso aqui. Isso aí é com gprof2dot, que pega o dado lá do cprofile e gera um arquivo do graphviz. E vale dizer aí, eu tenho uma função main que está ocupando 100%, né, a função principal, mas ali embaixo já tem uma read makefiles que está ocupando 50%. Então eu não vou na função da direita, que é convert to pattern, nem na da esquerda, que é define variable. Eu vou na read ao makefiles e vou descendo os níveis ali para ver quem está ocupando mais processamento. Então isso é uma coisa extremamente básica. Como vocês podem ver aqui, você coloca, sei lá, 3 linhas a mais de comandos para você rodar isso no seu código de Python, mas o desenvolvedor prefere ficar adivinhando e vai perder 3 dias tentando adivinhar qual a parte do código que está lenta, né? Então isso é uma dica básica do que você pode fazer para reduzir. Então, por exemplo, um exemplo disso aí que eu já tive, eu fui fazer um código para importar dados de um CSV. E aí levava minutos para importar um dado que não era tão grande. Eu, cara, como é que isso está levando minutos? E aí, óbvio, eu fui na abordagem, vamos adivinhar, é isso aqui. Não é isso aqui, também não é. E quando eu rodei isso aí, eu descobri que eu estava usando uma funçãozinha do próprio Python, não era nada que eu tinha feito explicitamente, que é o strpdate, strptime, que é para dar parse time, que é para dizer um formato, %y, %n, %d, e jogar aquilo de texto para um datetime do Python. E só essa função estava levando 95% do tempo. Então, eu troquei essa função por um split na mão, e um código que levava 3 minutos passou a levar, sei lá, 5 segundos para rodar. Então, só por causa do strptime do Python, que é lento, não é eficiente. Pelo menos era nesse tempo, né? Não sei se melhorou. E uma outra dica interessante aí é você pode fazer com time mesmo, simples. E essa abordagem aí eu achei legal porque ela mostra um exemplo do Python de contexto. Primeiro eu vou mostrar como é que você usaria isso, né? Que seria assim, with timer st,
E o comando que eu quero rodar e saber o tempo é o comando ali de baixo, aquele rdb.lpush. Certo? É esse comando aqui o que eu quero rodar. Mas aí eu quero medir quanto tempo esse comando específico está levando. Eu não quero nem fazer profile, eu só quero ver quanto tempo ele está levando. Então com esse wavetimer eu posso fazer isso. E a implementação do wavetimer é extremamente simples. Então isso é uma coisa legal de mostrar do Python para quem está começando, que é essa sintaxe aqui parece que é uma coisa que só serve para coisas do próprio Python, né? Ou coisas mágicas, bibliotecas que vieram de Deus diretamente, que vão funcionar com esse wave. Mas quase tudo no Python que você vê como comportamento mágico, na verdade não tem magia, é tecnologia mesmo. Você só tem, na verdade não tem magia, tem dunder methods, né? Vai ter um método lá com 2 sublinhados que vai fazer aquilo que você precisa, você só precisa descobrir qual. Então no caso do contexto, é você definir um enter e um exit. Você cria uma classe normalzinha aqui, de object, cria um método enter. Então o enter vai ser o que ele vai rodar antes desse comando aqui, do lpush, e o exit vai ser quando ele vai sair desse contexto. Né? Tudo que tiver indentado vai rodar depois do enter, tudo que tiver depois desse bloco vai rodar antes do exit. Então aqui no enter eu dou um self.start igual a time.time, no exit eu dou um seconds igual a end menos start, e já dou um print se eu quiser aqui. Certo? Então é uma forma bem simples de você ver quanto tempo cada função sua está levando. E aí tem formas um pouco mais avançadas de você visualizar esses dados, mas são todos dados do profile também. Você vai colocar aquelas linhas de profile lá, ele salva um arquivo .profile, e aí tem várias formas de visualizar. Essa aqui é uma, que é o Run Snake Run, que você pode abrir o .profile e ver em termos de espaço visual, como se fosse uma visualização de espaço em disco, etc. Mas você vê visualmente, é tão legal. Você consegue ver aí quem é que está ocupando mais nesse caso, CPU. Quem está recebendo mais chamadas. E tem a visualização de memória também. Então você tem como rodar isso aí para memória. Não é exatamente com o profile, mas tem formas de você ver também no Run Snake Run. Você vê quais são os objetos que estão ocupando mais memória, que é outro problema também. E aí você consegue, depois de visualizar isso tudo, descobrir qual é o problema e resolver. Então aí com um gráfico simples de uma otimização besta que a gente fez lá, mas que a gente estava tendo um processamento um pouco alto demais para uma determinada coisa, e que baixou ali de 30% para 10% os picos de processamento. E pronto, mesmo a tempo do final da palestra, tem a foto que o Andrews mostrou aí de 2008 da gente, e aí a família está crescendo, e agora nós temos até o Fofão no Python Brasil, felicidade monstra, tá aí nós na carreta furacão, e é isso, quem quiser trabalhar com a gente lá em Natal, quem gostar de praia, temos vagas para Dev, para Ops e para tudo mais. Isso aí, obrigado. Perguntas? Obrigado pela palestra. Uma pergunta, legal as ferramentas que você mostrou que medem métricas para cada um dos componentes e também para cada um dos processos. Vocês usam alguma ferramenta para unir essas métricas? Você mencionou, por exemplo, levar um nível de abstração para pegar algo que seja relativo ao produto do usuário. Que ferramenta vocês usam para unir essas métricas para gerar esse indicador de nível de serviço no nível mais alto? E qual metodologia vocês usam depois para setar um nível para os alertas, por exemplo? Para falar, tipo, esse é um nível aceitável para o número de pessoas esperando na fila ou algo do tipo. A gente não chegou muito nesse nível de agregar as métricas de vários
para ter um padrão. Até porque o nosso ambiente ainda é um pouco heterogêneo. A gente tem, e os comportamentos acabam sendo diferentes. A gente tem cliente que tem, sei lá, 300 ramais e com milhares de chamadas, e a gente tem cliente que tem 10 ramais, 20 ramais. Mas é uma coisa que a gente pode trabalhar e ver formas, vai ter coisa útil se a gente começar a coletar isso aí, né? Mas é uma coisa que a gente ainda peca nesse sentido. E a segunda pergunta foi... Pronto. E o nível dos alertas, como a gente seta nível para os alertas para saber quando que deve ser alertado ou não. Isso aí a gente usa padrão mesmo. E aí o próprio Scout também facilita isso. Ele já tem algumas coisas automáticas e coisas que a gente mesmo faz. Esse cliente costuma gerar nesse horário, na segunda-feira, entre 10 e meio-dia, ele costuma gerar X chamadas, sei lá, 1000 chamadas. Então, se agora ele está gerando 2.000, está gerando o dobro, 50% a mais, então abre um alerta lá para a gente. Tem alguma coisa errada aqui, ou menos também. Né? Ele costumava, nesse horário, ele costuma receber 1000 chamadas, está recebendo 100. Então tem alguma coisa fora do ar, tem alguma coisa errada aí. Aí pode ser só um feriado na cidade, ou pode ser alguma coisa que ele está com a infraestrutura fora do ar, realmente. Então a gente usa esses padrões do Scout e é uma coisa que a gente também tem que estar sempre ajustando. E a gente ainda está meio verde nisso aí, ainda precisa melhorar também, mas já temos algumas coisas nesse sentido também. Oi, Humberto. Oi. Você mostrou várias plataformas de monitoramento e eu queria entender como é que vocês escolheram entre uma ou outra, entendeu? Se vocês tentaram e foram analisar cada uma, ou o que vocês levaram em consideração para escolher isso. A gente usou um bocado. A gente vem usando um bocado, mas tem uma hora que você tem que, vou correr com essa aqui, porque sempre tem alguma coisa brilhante, nova, interessante para você colocar, mas a gente já usou Nagios, Icing, um monte de coisas próprias também, enfim. Analisou algumas que acabavam ficando muito caras também para na realidade da gente usar. Uma que eu não citei aí, que é muito legal, é o New Relic, né, que faz toda a diferença também para esse tipo de aplicação. Ajuda bastante também. E tem uma nova que eu até gostaria de testar quando eu tiver tempo, que é a Prometheus, que é o sistema de monitoramento. Se você está colocando agora, eu acho que é um dos mais recomendados. Se eu não me engano, é do pessoal do SoundCloud. E ele tem um esquema muito legal de você ficar coletando informações. Ele funciona num sistema de pool. Então você pode, da sua aplicação, dizer, eu tive agora nos últimos 10 minutos. Ele vai perguntar a sua aplicação, na verdade. Você deixa uma API lá dizendo, me pergunte aí quantos usuários eu tenho cadastrado agora. Então ele vai via API e coleta esse dado da sua aplicação. Então você pode simplesmente colocar APIs de contagens lá e ele já fica coletando e gerando gráfico. É bem avançado, o Prometheus é bem avançado. Então para quem está começando agora nessa parte de monitoramento, eu acho que vale a pena dar uma olhada nele, que é open source também, é um dos mais recentes. Obrigado, Humberto. Obrigado, pessoal. Uhul.